Durante muito tempo a gente tem vivido coisas muito especiais na nossa igreja. A gente tem vivido momentos de adoração com a igreja muito intensas e acaba que isso começou a se alastrar de alguma forma, né? Começou a alcançar outros lugares, outras pessoas e foi então que o projeto Louvoria ele começou a brotar. Permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Todos os outros amores. Todos os outros amores. Fogo em teus olhos. Eu me apaixonar por todos os outros amores, por todos os outros amores. Queimou todos os outros amores, por todos os
boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E aqui essa noite estou com uma convidada mega especial, a minha doce, Carol Panini. Boa noite, Carol. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Amém. Bom, que nesse momento, então, você que está na sua casa, você que está nos assistindo agora, você que tirou esse tempo para assistir esse Conexão, quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração que eu quero orar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, ó Deus, nós pedimos licença para entrar na Tua presença. Deus, já nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, porque, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és, ó Pai, o Senhor das nossas vidas. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, totalmente, Senhor, ao Teu dispor, em nome de Jesus. Deus, que diante, Pai, dessa palavra, Teu Espírito, Senhor, possa, Pai, encontrar cada coração, cada vida, ó Deus, que está nos assistindo. Que essa noite, ó Pai, cada pessoa possa se conectar com aquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, glória a Deus. Todo Conexão nós trabalhamos um tema, e o tema dessa noite nós vamos falar sobre superação e transformação. Nós falamos sempre de uma história, nós trazemos sempre algo que se conecte com a história do nosso convidado, amém? E que você também possa se conectar essa noite, aquilo que Deus ele precisa falar ao teu coração, que você esteja totalmente aberto para aquilo que Deus tem para você essa noite, amém? E para a gente começar, nós vamos falar sobre Davi. E quando nós falamos de Davi, nós sempre pensamos em Davi, aquele que derrotou o gigante. E a história de Davi começa ali em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, que começa a falar quando Davi ele foi ungido. Deus ele pediu para que o profeta Samuel ele fosse até a casa de Jessé, para que ele viesse a ungir Davi. Davi para ser rei de Israel. Mas a história de Davi não é só isso. Nós vamos hoje falar sobre um pouco o que aconteceu antes, a trajetória de Davi, a história familiar de Davi, amém? Então que você possa se conectar essa noite com a história que a Panini vai começar a contar para nós, amém? Amém. Como a Rose estava falando, né? Hoje a gente vai trabalhar em cima da história de Davi, mas a trajetória de Davi, né? Davi também foi uma criança, né? Foi um jovem. E Davi, ele era o irmão caçula, né, de uma família aí de 8 irmãos, morava com o seu pai Jessé, e os seus irmãos, né, na sua casa, se a gente for pegar para ler um pouco sobre a história de Davi, a gente vê que os irmãos de Davi, né, assim como o pai, faziam uma diferença, né, de Davi. E alguns estudos relatam, né, e em Salmos fala que provavelmente, né, esses estudos dizem que provavelmente Davi ele foi filho de um relacionamento fora do casamento de Jessé, né, de um adultério, porque ele tinha muita diferença de idade com os seus irmãos, né, era uma diferença de idade aí bem grotesca, e o seu pai ele era bem mais velho também, né? Então esses estudos relatam que por Davi, de repente, ser filho de um relacionamento que não era ali, né? Aquele que uma família é base, né? E então eu acho que por Davi não ser filho, né? Da esposa mesmo, né, de Jessé, eu acredito que é por isso que os seus irmãos muitas vezes o destratavam, né, e o seu pai também, porque pode ser que ele tenha sido indesejado, né, possivelmente, por isso que faziam tanta diferença dele. Amém. Então, Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Davi, ele era aquele que cuidava das ovelhas, aquele onde o pai falava que Davi ele ficasse afastado, ele cuidava daquele trabalho mais pesado, aquele trabalho árduo, né, onde ele ficava nos campos. E os irmãos, eles tinham aquela rejeição por Davi, vamos dizer assim.
O Davi, ele sempre era o último a fazer qualquer coisa. O Davi, ele era sempre o último. A questão de que quando havia uma festa, Davi era sempre o último a saber. Então Davi, ele estava totalmente separado ali daquela família, né? Davi, ele ficava ali cuidando das ovelhas, enquanto os outros irmãos eram irmãos de guerra, né? Os irmãos que o pai achava que seriam melhores que Davi. Mas Deus, ele tinha um propósito sobre a vida de Davi. Deus, ele tinha algo especial. Aquele menino que cuidava das ovelhas, mas Deus, ele tinha um propósito para Davi. Foi quando ele pediu para que Samuel fosse ungir Davi a rei, né? E Davi, ele foi ungido. E assim que Samuel, ele chega à casa de Jessé, naquele primeiro momento ali, o pai pede para chamar os outros irmãos, não acreditando que talvez fosse Davi. Mas Samuel, ouvindo a voz do Senhor, falava o quê? Existe mais alguém, existe mais um. E aí ele manda chamar Davi, para que Davi fosse ungido. A surpresa muito grande, né, do pai, porque quem esperava? Aquele menino que cuidava das ovelhas, que ficava no campo, fazendo os trabalhos mais pesados, poderia ser rei de Israel? Então naquele momento ali, foi uma surpresa muito grande para a família. Então a história de Davi, ele tem essa trajetória. Uma história familiar, onde Davi, ele se sentia inferior. Onde a família colocava ele como menor de todos ali. Então Davi, ele passou por um processo, antes mesmo dele se tornar rei de Israel. Aonde ele viveu momentos ali, onde ele estava sendo treinado, aonde Deus, ele estava o quê? Forjando e capacitando Davi para ele chegar onde ele chegou, para ele ser rei de Israel, né? Então a família ali tinha essa rejeição em relação a Davi, mas Deus, ele tinha um propósito muito grande na vida de Davi, amém? E no decorrer da história fala a questão dos desafios. Então, Davi, ele passou por desafios muito grandes ali, quando ele ficava cuidando das ovelhas, cuidando ali daquele rebanho, aquilo que ele fazia. Davi, ali naquele momento, ele teve que passar por situações, assim como enfrentar leão, enfrentar o urso, né? Ele passou por várias situações ali, onde Deus estava forjando e estava capacitando Davi. Carol, diante dessa história, onde a gente traz essa breve contexto para que as pessoas, eles possam se conectar. Davi, ele teve essa trajetória antes de se tornar rei de Israel. O que você entende diante dessa história? Aquilo que Davi, o que Davi, ele sentia sendo aquele filho que sempre se sentia inferior, que sempre era o último, essa rejeição que os pais tinham, o pai e os irmãos, em relação a ele. Olha, na verdade, quando a gente fala sobre Davi, eu vejo que é muito interessante, né? Porque Davi, mesmo ele estando numa família, né, a qual ele vivia e onde havia essa rejeição, a gente, né, como a Rosa estava contando aí um pouco da história de Davi, ele era pastor de ovelhas, né? E desde moço, né, ele começou a enfrentar os desafios dele. Enfrentar urso, enfrentar leão. E apenas um moço, né, um rapaz, um menino novo. E a gente às vezes fica se perguntando, né, como alguém que muitas vezes vem de uma estrutura assim, de uma estrutura às vezes tão difícil, tão complicada, né, onde muitas vezes ele não se sentia parte, né, daquele lugar, daquela família, até pelo fato de quando a Rosa estava contando e compartilhando conosco também que Samuel, ele vai para ungir, né, o novo rei de Israel, e naquele jantar estava somente, né, os outros 7 irmãos dele e o pai. E aí, né, Deus, né, incomoda, o Espírito Santo incomoda Samuel e fala, né, pergunta para Jessé, o profeta Samuel pergunta para Jessé, não tem mais ninguém, mais nenhum filho, né? Então eu acredito que seja isso, né? Eu admiro assim a história de Davi, porque mesmo ele estando e mesmo ele vindo de um ambiente familiar desse, ele tinha esse processo, ele se permitiu, ele aprendeu, né? Como a Rosa estava falando, ele estava vivendo um processo, o processo daquilo que Deus iria permitir que ele vivesse lá na frente.
Exatamente. Apesar de todas as situações que Davi ele tinha e que ele vivia, Deus ele tinha um cuidado muito grande com ele. Deus ele cuidava e livrava Davi muitas vezes de muitas situações, né? Então, essa história de Davi é uma história de superação, assim como o nosso tema, e uma história de transformação. Porque até Davi ele ser rei, ele passou por uma transformação muito grande. Aquilo que Deus tinha para ele. Então, Deus ele tinha um propósito sobre a vida de Davi. E assim como Deus ele tem um propósito sobre a vida de Davi, ele também tem um propósito sobre a vida da Panini, sobre a minha vida, sobre a sua vida que está nos assistindo essa noite. E aí, para a gente poder chegar em um outro momento, que nós vamos falar sobre o que levou a Panini se identificar com essa história. Porque todos nós passamos e falamos aquilo que nós vivemos, algo que seja semelhante, aquilo que Deus ele traz e ele fala aos nossos corações. Então, até Davi, quando ele foi ali desafiado diante das circunstâncias, das situações, que ele foi para ser desafiado a derrotar Golias, começou ali todo aquele propósito que Deus tinha sobre a vida dele, para ele se tornar rei de Israel. Amém? Então que essa noite, eu não sei se de repente você vem de uma família onde você talvez se sinta menor, talvez você se sinta rejeitado por ser, ou você se sinta excluído. Então essa noite que você venha se conectar com essa história e que você possa ver a transformação que Deus ele faz nas nossas vidas. Amém? Que você possa ter uma história essa noite de superação. Aquilo que talvez você pense, eu não sei como fazer ou como lidar, mas essa noite Deus ele irá falar ao seu coração. Amém? Panini, então nós começamos a falar sobre Davi, né? Aquela trajetória de um filho aonde estudos falam que talvez ele viesse em relação ao fruto ali do pecado, o cuidado que Deus tinha sobre a vida de Davi, o propósito que Deus tinha sobre a vida de Davi, até ele se tornar rei de Israel. Tudo aquilo que Deus tinha para ele. E diante dessa história, você se conecta com essa história de Davi? Eu queria que você começasse a compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo a vida da Panini. Amém. É um privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu me identifico sim com essa história, né, de Davi. E justamente com o tema que a gente está trabalhando essa noite, né, que é de superação e transformação. E a começar contando um pouco sobre a minha história, né, eu compartilhei que eu acredito que provavelmente Davi ele foi um filho indesejado, né, se ele foi fruto realmente de um relacionamento fora do casamento do pai, né, eu acredito que ele não era, né, tão desejado assim. E da mesma forma, né, quando, né, eu nasci, na verdade, eu sou fruto de um relacionamento, né, da parte da minha mãe, um segundo casamento, e do meu pai eu sou filha única, né, meu pai só se relacionou mesmo, né, com a minha mãe, porém minha mãe teve um primeiro casamento, né, onde ela teve 3 filhos, e minhas 2 irmãs, né, e meu irmão mais velho, eu sou a caçula, e meus 3 irmãos e eu, nós temos uma grande diferença de idade. É aí uma diferença de um pouco mais de 10 anos, né? Um pouco mais de aproximadamente uns 15 anos. Então, a começar aqui, eu me identifico um pouco com a história em relação a isso. E da mesma forma, né? Meu pai e minha mãe, eles se conheceram, né? Através de, na época, tipo um bate-papo, um chat, só que pelo telefone. E acabou que minha mãe engravidou, né? E aí meus pais começaram a morar juntos, né? E aí com isso a minha família, né, por parte de pai, minha madrinha, meus tios, né, meu padrinho, que moravam todos juntos, eles começaram ali a cada um seguir, né, um tempinho depois, quando eu nasci, na verdade, cada um tomar o seu rumo para que ali a gente, na casa onde a gente morava, né, a gente começasse a construir ali a nossa vida, nosso futuro, né? Mas confesso que eu não era uma filha esperada, né, da parte do meu pai. Não sei ao certo da minha mãe, mas do meu pai não, né, porque meu pai ele não era de se comprometer.
Então, a começar por isso. E aí, né, vim crescendo, né, nasci, e eu não posso falar que eu nunca tive amor, sempre fui muito bem cuidada, muito bem amada pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai. E os meus irmãos também, né? Não posso falar o quanto a isso, né? Pelo menos não no começo, não quando eu era bem pequenininha. E quando eu era pequena, a minha mãe, ela sempre foi um exemplo, né? Ela era uma mulher de caráter, uma mulher honesta e não era de se envolver com as coisas desse mundo. Quando eu nasci, ela já tinha um conhecimento da palavra. E isso, com certeza, eu acredito que foi maravilhoso, né, para o meu processo, porque a gente é aquilo que nós aprendemos, né, nós nascemos, crescemos no ambiente, né, e isso define muita coisa em nós. Agora, da parte do meu pai, ele acabou sendo um pai ausente durante um tempo, né, por conta do serviço dele, por conta do trabalho dele. Eu lembro de alguns momentos onde eu estava com a minha mãe, ficava com a minha mãe sozinha em casa, porque ele estava trabalhando, ele estava viajando. E eu cresci dentro de um lar, dentro de uma estrutura familiar, de muitas brigas, de muita gritaria, de muito palavrão, né? Meu pai fumava, meu pai bebia, e eu cresci no meio disso, né? Então, consequentemente, conforme eu fui crescendo, eu acabei me tornando assim também, né? Eu fiquei uma pessoa agressiva no falar, explosiva e briguenta também, porque eu cresci num ambiente assim, né? Cheguei a uma vez, né, um pouco mais velha já, a ver o meu pai uma vez numa briga, ele bater na minha mãe, né, dar um tapa no rosto da minha mãe, e foi uma coisa que me chocou muito. E assim, só trazendo ainda para um pouco quando eu era pequena, né? Eu tinha carinho do meu pai e eu, nós tínhamos um relacionamento muito bom, né? Bem pai e filha mesmo, quando eu era pequena, bem pequenininha. Só que depois de uma certa idade, né? Alguma coisa mudou, não sei exatamente o que até hoje, e até mesmo assim, né? No meu processo todo de infância e para adolescência, e nesse algo que mudou no meu relacionamento com o meu pai, nós começamos a se distanciar, né? A já não ter mais aquele relacionamento de pai e filha, e chegou um momento onde eu acho que eu já não olhava mais nos olhos do meu pai, onde nós brigávamos muito, porque foi uma época onde eu comecei a bater de frente com ele, né? Não só com ele, com a minha mãe também, mesmo a minha mãe sendo uma pessoa maravilhosa. Berenice, você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Olha, eu acho que talvez uns 8 anos, 9 anos. Você era bem novinha ainda. Bem novinha. Que eu acho que é quando uma fase onde a gente vai começando a dar uma rebelada, né? Porque até então a gente está aprendendo, né? A gente aprende, aí depois a gente começa muitas vezes a aplicar aquilo que a gente aprendeu. E, enfim, né? Eu discutia muito com os meus pais, muitas vezes, né? Acabei me tornando muito malcriada, né? E de repente isso também acontecia por conta do que você via ali entre eles, né? A questão das brigas, das discussões que tinha mesmo dentro da sua casa. Acredito que por muitas vezes, quando uma família ela vai filho, ele começa a ver isso dentro do lar, ele começa a desenvolver isso dentro dele, né? Então, de repente, ali para a gente voltar um pouquinho tudo aquilo que Davi, a partir da história dele, vem a se conectar muito com a sua vida. A relação de ser a filha mais nova, né? Assim como Davi foi, assim, de chegar a um certo momento, você começar a viver e ver coisas que você começou, talvez, a começar a entender, né? A questão de você não falar com seus pais, enfrentar, né, seu pai e sua mãe. E aí depois, fora isso, vocês conseguiam até se entender bem ou não? Começou a ter esse ambiente de brigas?
Olha, na verdade, eu vejo que em relação à minha mãe, né, a gente passou por momentos muito difíceis, né? Só que a gente ainda sempre tinha um companheirismo, tinha muito amor, tinha carinho, tinha o cuidado, zelo de mãe, né? Coisa de mãe mesmo. Agora, com o meu pai, na verdade, eu realmente vejo que foi uma desconexão, né, entre eu e ele de relacionamento. Então, muitas vezes por ele não estar em casa, né? E eu não sei se porque eu deixei de ser a menininha, né, a pequenininha da casa, e às vezes por conta das malcriações, às vezes também pelo meu pai não saber lidar, né, porque eu compartilhei e de fato ele se envolveu num relacionamento não contando com isso, não esperando, né, no começo. Mas eu acho que talvez por conta disso ele não soubesse lidar muito com a situação, né? Não sei qual é exatamente a visão e o lado dele em relação a tudo isso. Mas eu sei que parece que houve uma ruptura e uma desconexão entre o meu relacionamento e o dele, né? Desde dessa fase mais novinha, né? E algo que durou muito tempo, permaneceu por muito tempo. Quando você fala dessa primeira fase da sua vida, em relação aos seus pais, essa falta de conexão que você tinha com o seu pai. Hoje você é uma pessoa mais madura, mais velha. Você conseguia sentir, você se imaginava de repente, naquela época, talvez você falou que se sentia assim amada, tal, mas chegou o momento, como que você se sentia? Você de repente parava para pensar assim, nossa, será que eu não sou tão desejada assim pelo meu pai? Porque você já conhecia a história. Você tinha esses momentos onde você tinha esse tipo de sentimento? Olha, muitas vezes sim, né? E por quê? Meu pai, eu acredito que pela forma e pela maneira como ele foi criado também, ele tinha esse jeito mais agressivo. Meu pai, ele tem um coração muito bom, né? Quem conhece ele sabe que o coração dele é muito bom. Porém, ele tem esse jeito mais grosseiro de ser, né? E ele é uma pessoa muito pessimista, muito negativa para algumas coisas. Então, desde muito novinha também, eu ouço muitas coisas negativas. E por muitas vezes eu ouvi palavras fortes da parte do meu pai em relação a mim, né? Que foi talvez justamente o que trouxe esse sentimento de talvez não ser desejada, né? Porque muitas vezes eu escutei coisas que foram fortes, né? Que para um pai falar para uma filha é forte. Então eu acho que foi por conta de palavras, muitas vezes, que eu me senti dessa forma, né? De atitudes também. Porque, por uma criança, na época eu não me recordo tão bem do sentimento. Mas uma criança, ela não entende, né? Muitas vezes, essa ruptura, né? Hoje, eu olhando para trás, eu vejo como uma ruptura no meu relacionamento com o dele. Ainda quando eu era criança. Mas, na época, não. Então, eu acho que por conta de alguns tipos de atitude também, movimento, de às vezes ele estar ausente, eu talvez sentisse isso. Nas brigas dele com a minha mãe, muitas vezes eles falavam coisas, brigavam, falavam palavras que remetiam à minha vida, né? E aí eu, consequentemente, estando ali, escutando, eu trazia para mim, né? E eu acho que gerava esse sentimento também, de às vezes não ser desejada, né? E, enfim, outros sentimentos também. Quando a gente passa por situações assim como da Carol, talvez você esteja se conectando com a história da Carol essa noite. Talvez você que está nos assistindo, em algum momento você se sentiu indesejado. Talvez por muitas das vezes, dentro da sua família, dentro da sua casa, você teve e recebeu palavras que veio te machucar. Palavras que trouxe ao seu coração sentimentos de dor, sentimentos de angústias. Muitas das vezes, ou sim desejado, que isso se torna o que as pessoas começam, a criança ela começa a crescer e ela tem esse sentimento que ela é indesejada, que nada que ela faça vai dar certo, né? Por tudo aquilo que ela recebeu desde a infância. E isso vai refletindo ao longo das nossas vidas. Então, são sentimentos, são coisas que geram dentro do nosso coração, que faz o quê? Com que muitas das vezes a pessoa fique
paralisada, né? E não consiga avançar, e não consiga viver aquilo que Deus tem para ela. Sim, e falando sobre paralisação, né? Eu tenho até um exemplo muito básico, né? Porque ainda na minha infância, eu acabei me tornando uma criança muito retraída, né? Eu era muito tímida, tinha muita vergonha, muita, assim, absurdamente. Eu não sei nem o porquê tanta vergonha assim. E esse exemplo básico que eu tenho é de que eu não sei nem andar de bicicleta até hoje. Não sei andar de bicicleta. Porque na época eu tinha vergonha de que as outras crianças, as pessoas me vissem caindo de uma bicicleta ou coisa do tipo, né? Também vem aí junto com a escola, né? Eu sempre fui a maiorzinha da turma, gordinha desde pequenininha também. E por conta disso, né? Eu acho que acabou algumas coisas me travando aí de algumas formas e me fazendo paralisar. Aí trazendo ainda para a história, né? Aí tem a questão dos irmãos. Como eu estava dizendo, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, tenho um irmão que eu amo muito e eu tenho uma diferença de idade com eles. E os meus irmãos, assim, da mesma forma que para um casal, né, formar um novo relacionamento e ter um novo filho, tenho certeza que para os meus irmãos também verem, né, a mãe deles se envolvendo em um novo relacionamento e também tendo um filho, né, uma filha mais nova, né, que não cresceu junto, não estava junto ali, aquilo ali não foi fácil para eles também, né, de enfrentar e de lidar, até porque os meus irmãos passaram por um processo bem diferente do meu. Os meus irmãos não... Quando minha mãe, né, se separou desse primeiro marido dela, ela já tinha os meus irmãos, né? Eles eram novinhos também. Só que por conta de algumas questões entre financeiras, trabalhar e outros pontos, a minha mãe não pôde cuidar deles, né? Na infância deles, por um período. Minha mãe acho que visitava, né? Eles também acho que visitavam a minha mãe. Porém, eles não foram criados, né? Eles não conviviam junto com a minha mãe. E para uma criança a gente sabe que isso é difícil, né? Para quem aí de repente teve a experiência de ser criado longe da mãe, né? E isso marcou a vida deles, né? Eu falo que até hoje eles carregam, né? Isso de alguma forma. Tem, acho que uma irmã minha que carrega mais do que os outros, essa marca, né? Mas por conta disso, né? Porque minha mãe, né? E a parte de amor e dedicação de mãe, minha mãe sempre foi uma mulher muito dedicada, né? Que sempre buscou fazer o melhor. E não só para mim, né? Que era a filha caçula, que, né, estava ali crescendo. Ela sempre deu do melhor para mim, ela sempre buscou isso. Só que para os meus irmãos também, mesmo mais velhos. É interessante você falar que tem uma parte ali da história de Davi, os irmãos sentiam muitos ciúmes dele, né? Tinha muitos ciúmes. Os seus irmãos sentiam esses ciúmes de você? Por tudo aquilo que seus pais faziam, a sua mãe, né? Por ser mãe deles. Sentiam ciúmes, porque essa criação que eu tive foi diferente, né? A fase era diferente. A minha mãe, ela fazia de tudo por eles também. Enquanto ela fazia de tudo por mim, enquanto eu era uma criança, minha mãe também fazia de tudo por eles sendo já mais velhos. As minhas irmãs casaram nova. O meu irmão sempre foi bem independente também. Os 3 teve períodos de morar com a gente em momentos diferentes da vida. Todos eles tiveram um momento lá com a gente, morando em casa. Mas eles saíram de casa cedo também, né? Fizeram suas vidas cedo. E só que mesmo assim, por ser períodos diferentes, momentos diferentes, aquela marca de eles não terem recebido o mesmo enquanto eles eram crianças, muitas vezes, eu acho que isso marcou realmente a vida deles. E mesmo minha mãe fazendo de tudo por eles também. E teve questões de muitos ciúmes, porque minha mãe, os meus irmãos, né? Eu lembro que minha irmã, né? Meus irmãos compartilhavam comigo que eles, sendo criados pela madrasta, eles tinham que fazer serviço de casa, eles, né, eram cobrados e exigidos de muita coisa. Coisa que eu não era. Minha mãe sempre me poupou muito de muita coisa.
Então ela que fazia tudo em casa. Eu era, não posso falar, mas eu era bem filhinha de mamãe mesmo e de papai, né? Sempre fui assim, não sei se a palavra seria mimada, mas eu sempre fui muito poupada de muita coisa, né? Minha mãe tentava ali me instigar, fazer, faz as coisas em casa, né? Tira um pó, não sei o quê, enquanto ela fazia as outras coisas. Só que eu sempre dava um jeito de fugir, né? Então, ainda assim, por conta disso também, eu vejo que muitas vezes os meus irmãos, eles me davam uma cutucada em relação a isso, porque eles tiveram que fazer e porque eu não, né? Então eu acho que isso foi um ponto também. Sempre tem, né, esse relacionamento entre os irmãos de questionar ou de falar, você está fazendo para ele e não está fazendo para mim. Então, por muitas vezes, muitos de nós já passamos por situações assim. Situações onde tem esses pequenos atritos familiares, né? De ser preferido ou não, né? Panini, então, esse primeiro momento da sua vida, eu vejo que algo que te marcou em relação ali o seu primeiro momento, da questão de desentendimento em relação ao seu pai, à sua mãe, né? Essa questão dos ciúmes em relação aos seus irmãos com você, por ser mais nova. E no decorrer da sua história, como que foi, chegando ali na sua adolescência? Então, como eu falei um pouquinho antes, né? Enquanto criança, e até ali os meus 12 anos, mais ou menos, 13 anos, eu era muito tímida, muito retraída. Então, eu estava na escola, né? Eu tinha ali os meus amigos, mas sempre muito tímida. E aí, aos meus 13 anos, foi quando eu me rebelei. Foi quando parece que deu um gatilho na minha vida e aí eu comecei a me rebelar, né? Eu fiz uma amizade com uma pessoa que foi minha amiga e conviveu comigo durante muitos anos. E a gente se conheceu na escola, estudava na mesma sala juntas. E eu lembro, né, que logo nessa época, bem no começo ainda, a gente já tinha criado um vínculo muito grande. Que eu comecei um dia, né, na verdade, eu e ela, a gente conversou sobre as curiosidades sobre a vida que a gente tinha, né, as coisas que a gente gostaria de experimentar, as vontades que nós tínhamos e coisas do tipo, né. E até então, né, eu nunca tinha dado nenhum beijo ainda. Na minha época, isso já era tarde, porque quando eu tinha 13 anos, tinha muita molecadinha mais nova que já tinha, né, beijado e etc. E eu, por ser muito tímida, ainda nada, né? Sempre ali bem retraidinha. E aí, nessa época, foi quando, né, eu comecei ali a dar meu primeiro beijo, né? Fiquei com a primeira pessoa. E não muito tempo depois disso também, eu fui começando a viver as coisas, a qual, da conversa com essa minha amiga, onde a gente tinha vontades de experimentar a tal liberdade que a gente achava que seria, né, experimentar as coisas do mundo, né, as coisas que estão aí à porta para nós, que seria muito bom, seria interessante, a gente queria começar a viver isso. Então, eu comecei a sair, né, comecei a ir para casa das amigas, e da casa das amigas, né, a gente começou a frequentar alguns lugares. Na época tinha muita festa de rua, muita festa com muita gente na rua, muito som e muita droga, muita bebida, né? E aí, logo novinha, aos 13 anos, eu comecei a experimentar as drogas, né? Comecei a experimentar a lança-perfume, né? Comecei ali a beber. E quando eu comecei a beber, eu bebia bebidas quentes, como vodka, uísque, coisas do tipo, né? Ainda com 13 anos de idade, 14 anos. É interessante você falar isso, porque hoje as pessoas estão entrando muito cedo, né? Hoje o mundo oferece drogas, bebida, o sexo, pornografia, tudo muito cedo. Algo que talvez na sua época não fosse tanto, mas está cada vez maior, cada vez mais frequente. Uma menina de 13 anos já experimentando, né? E infelizmente, isso é que o mundo oferece. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse decorrer, teve algum momento, você falou que ali a sua mãe, ela conhecia ali da palavra, mas em algum momento você tinha isso dentro da sua casa? Você falavam ou vocês chegaram a frequentar alguma igreja ou você ainda não conhecia Jesus? Literalmente nada?
Não conhecia Jesus. Na verdade, a minha mãe, ela tinha um conhecimento, né? Minha mãe, ela foi da Igreja Universal durante um tempo. E se eu me recordo bem, ela ficou um tempo, não muito, né, longe. E depois de um tempo, ela começou a frequentar ali a Mundial, né? Que realmente acho que foi um start na vida da minha mãe também, né? Em Deus, né? Eu acho que foi 2 momentos também. Mas aí quando, né, na verdade, a minha mãe começou a frequentar a Igreja Mundial e foi um start na vida dela em Deus, foi quando realmente a minha mãe, ela buscou se comprometer com Jesus e caminhar de verdade, né, em Deus. Foi quando muitas vezes ela buscou mudança de comportamento mesmo dentro de casa, né, trazer realmente a palavra de Deus para dentro de casa. Mas isso ainda não tanto nessa época, né? Ainda quando eu tinha essa idade, ainda não tão assim, não tão nítido. Amém. E aí depois ali com 13 anos, então você começou a experimentar as coisas que o mundo te oferecia. E como foi? Na verdade, era muito bom, né? Assim, na época era maravilhoso, porque eu estava experimentando uma liberdade. Quando você está com seus amigos, você está na festa, você está na farra, você não tem vergonha, não tem nada ali que te paralisa. Você simplesmente vive, você se solta, você se joga e você começa a viver tudo aquilo. É a falsa ilusão da liberdade, né? Que a gente busca, que a gente muitas vezes quer e que a gente procura muitas vezes fora de casa, né? E aí, disso adiante, cada vez foi progredindo, né? Aquilo que eu estava vivendo. Então, ali dos 13 para 14 anos, eu comecei a me envolver e fica com uma pessoa aqui, fica com uma pessoa ali. E usando cada vez mais droga. Eu experimentei maconha. Mas dessa conversa que eu tive essa vez com essa minha amiga que eu comentei, nós comentamos sobre uma droga que eu particularmente sempre considerei e que de fato ela é mais forte. E eu tinha um receio, mas ainda assim tinha uma vontade de experimentar, né? Que era a cocaína. E teve um determinado momento, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas onde eu fui para casa dessa minha amiga e a gente foi para uma festa com a família dela. E ela e a cunhada dela me levaram para o banheiro, né? E na verdade, enquanto eu estudava com essa amiga minha, a gente não tinha experimentado e usado nada. Só que teve um momento que a mãe dela decidiu trocar ela de escola. E nessa nova escola que ela mudou foi quando ela começou a se envolver com algumas coisas também. E como a Rô estava falando, realmente, cada vez mais cedo as crianças têm tido a oportunidade e a curiosidade de experimentar muitas coisas, né? E ali ela começou a experimentar e, consequentemente, eu, por ser muito próxima e ser amiga e por já ter vontade, eu acabei começando a entrar nesse mundo também, né? E aí chegou um determinado momento onde nessa festa familiar, ela e a cunhada dela me levaram para o banheiro e elas falaram para mim que elas iriam me batizar naquele dia. E aí quando elas falaram me batizar, eu falei, me batizar, né? Eu falei, que batizar o quê? E aí elas tiraram um pino de cocaína, colocaram em cima da privada, né? Elas prepararam as carreiras e naquele dia foi então onde eu usei pela primeira vez a cocaína. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinha ainda. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14 anos na época, né? E eu usei cocaína algumas vezes, em alguns momentos espaçados, porque, como eu estava dizendo, como eu sempre considerei a cocaína uma droga de fato mais forte, porque de fato ela é mais do que maconha, por exemplo, né? Eu sempre tive um receio. Eu usava, eu queria usar, mas eu tinha um receio. Então, eu usava, tipo, num dia, e eu ia usar, sei lá, depois de um mês de novo, depois de 2 meses de novo, porque eu tinha muito medo de viciar. Panini, como que você usava, você se envolvia, como que eram esses seus relacionamentos? Era de você sair à noite? E os seus pais, como que os seus pais eles ficavam? Como que começou, diante de você ter começado tudo muito cedo, porque você era uma menina, 13 anos.
como que era o seu relacionamento depois que você vinha das festas, das baladas, né? De usar droga? Como que você voltava? Você bebia também? Eu bebia também. Bebia, dançava, curtia, era night mesmo. Usava droga, bebia, dançava, ficava e no dia seguinte ia embora para casa como se nada tivesse acontecendo. Mas os meus pais muitas vezes sabiam, né, que provavelmente coisa boa não estava acontecendo, né? Muitas vezes eu estava querendo estar tanto fora de casa assim, né? E em muitos momentos era muito difícil, porque na verdade, assim, para mim chegou um determinado momento que era uma tortura ficar de final de semana em casa. Eu me sentia com um sentimento muito ruim, um sentimento de vazio, né? Um sentimento de solidão de ficar de final de semana em casa. Não me dava prazer, não me dava vontade de ficar. E por muitas vezes, por isso que eu gostava de sair. Porque eu gostava de estar envolvida, eu gostava de estar no meio das pessoas. Eu gostava de estar fazendo as coisas que eu gostava de fazer. Porque, como eu falei, como eu era muito tímida, muito retraída muitas vezes, ali era onde eu espairecia. Então, Era onde você se soltava. Era onde eu me E, soltava. gente, é interessante que muitos jovens, muitos adolescentes, eles, diante da situação familiar que eles vivem, eles buscam refúgio em outros lugares. Principalmente quando se trata de pessoas tímidas. É um momento ali onde ela se entrega totalmente à bebida, à droga, e ela começa a se soltar, né? Começa a falar assim, não, agora eu posso ser quem eu quero ali naquele momento. Mas depois você sentia... Como que você se sentia depois, dentro de você? Tudo aquilo que você tinha feito. Tinha algum sentimento de você, nossa, por que eu fiz isso? Ou não? Você fazia tudo com muito prazer e estava totalmente envolvida? Olha, na época, aquilo para mim era um prazer. Eu não me lembro, talvez, de ter esse mesmo sentimento, às vezes, de vazio, de ficar em casa de final de semana, por exemplo. Esse mesmo vazio, às vezes, quando tudo também acabava. Porque na época, aquilo ali realmente eu acho que era uma válvula de escape para mim, era um refúgio. Né? Eu gostava de estar envolvida com as amizades, com as pessoas que me entendiam, com as pessoas que estavam comigo. Né, onde eu podia ser, aspas, eu mesma, onde eu podia dar risada, enfim, né? Então ali era uma válvula de escape e para mim era um prazer, né? Eu realmente estava envolvida em tudo aquilo. E aí aos meus 15 anos eu, né, comecei a estudar à noite. Eu insisti com os meus pais porque eu queria começar a trabalhar, até o momento que eu consegui começar a estudar à noite. E quando eu consegui, não demorou muito, uma coisa que eu detestava, meu pai fumou praticamente 50 anos, eu detestava cheiro de cigarro, detestava cigarro. E não demorou muito, quando eu mudei para o período da noite na escola, eu comecei a fumar. Por uma brincadeira, porque eu mudei para o período noturno, eu já conhecia muita gente que tinha estudado comigo, né, e tinha mudado para o noturno, para o período noturno, e ali envolvida nas amizades, a galera fumava, a galera ficava na pracinha de frente com a escola, e numa brincadeira de coloca o cigarro na boca, põe a fumaça na boca e solta, não demorou muito, eu estava comprando os meus maços de cigarro e eu estava já dependente daquilo, já não conseguia ficar mais sem o cigarro. E seus pais, eles sabiam que você fumava ou não? Não, no começo meus pais não sabiam de nada disso, de nada. Meus pais, né, e eu falo particularmente pela minha mãe, ela sempre teve uma imagem sobre mim de ser muito certinha, né, de ser a filhinha mesmo, a filhinha, não falo perfeita, né, mas como se fosse a queridinha da mamãe. A queridinha da mamãe, né? Então eles não tinham essa visão, né, sobre mim. Então tudo que eu acabava fazendo realmente era omisso, né? Eles não faziam ideia do que eu estava fazendo na rua, mesmo com o vício de cigarro, né? E outras coisas. Teve um momento onde minha mãe descobriu que eu estava fumando por ter achado coisas na minha bolsa, sim. Foi um momento muito difícil, minha mãe abominava aquilo também, até porque ela sabia que também era algo que eu não gostava, né, antes com o meu pai, e eu acabei fazendo a mesma coisa.
E nessa época ainda eu continuei bebendo muito, né? Quando eu saía, continuava para as baladas, para festa, saindo escondido dos meus pais. Muitas vezes eu brigava muito com os meus pais porque eles me pediam para ficar em casa, eles não queriam que eu saísse, não queriam porque eles sabiam que eu estaria em festa, porque eu estaria exposta, eu estaria em perigo, me arriscando, né? Porque quando você está na rua à noite, com pessoas que você nem conhece, no meio de pessoas que estão bebendo, que estão usando droga, você está exposto a tudo, né? E eles tinham muito medo, muito receio. Então, muitas vezes, eles queriam que eu estivesse e ficasse em casa, mas eu não queria ficar. E aí, era onde eu era extremamente rebelde, batia de frente, batia a boca, batia o pé e desobedecia completamente e ia, né? E aí, fui crescendo. Peguei vício de cigarro, fumei cigarro acho que durante 3 anos. Até que chegou um momento que eu acho que foi um dos ápices, né, da minha vida. Na verdade, começou aos 17 anos, que foi quando também uma coisa que acabou sendo muito tarde, comparado já à época. Foi um momento onde eu perdi a minha virgindade. Né? Na época, muita gente pode parecer que não, né? Mas como a Rosa estava falando mesmo, tá tudo cada vez mais cedo. E realmente, na época, 17 anos já era um pouco tarde, né? E eu tive uma experiência de ir para uma festa com alguns amigos e eu fiquei muito bêbada. Eu não tinha o hábito de tomar cerveja, eu só bebia bebida quente até então. E eu tomei, né, muita cerveja naquele dia, porque é o que tinha na festa. E tomei muito, fiquei muito bêbada, muito. E eu não gostava de ficar bêbada, eu sempre gostei de ter um certo limite. Eu fazia, mas eu não gostava de dar trabalho, eu não gostava de passar mal. Então eu sempre me limitava ali até chegar a um ponto. E só que nesse dia não, eu bebi muito. E eu lembro que os meus pais estavam ligando para mim desesperadamente, porque eu estava fora de casa desde cedo e já era noite. E eu falava para eles o tempo todo, já tô chegando, e nunca chegava. E aí até o momento, né, onde eu realmente falei para essa minha amiga, que eu estava com ela na festa, falei, olha, eu realmente preciso ir embora. E aí eles foram para me levar embora, né? Tava ela, o rapaz que hoje é até marido dela, né? Eles, né, namoraram, noivaram, casaram. E o irmão dele. E no meio desse caminho, que a gente saiu da chácara onde a gente estava, da festa onde a gente estava, para casa, o carro parou, a gente parou, e ali aconteceu, né? Então, eu tive a experiência daquele momento que muitas vezes a gente coloca como um momento especial na nossa vida. Eu estava extremamente bêbada, e envolvida na loucura, envolvida no momento, e acabou acontecendo. Cheguei em casa, bêbada, né, daquele jeito péssimo, e no dia seguinte fiquei ainda muito mal, porque eu estava realmente ali de ressaca, constrangida, né, por aquilo que tinha acontecido. Os meus pais extremamente magoados comigo, porque eu dei muito trabalho naquele dia para eles. E, enfim, foi um domingo bem conturbado, bem complicado na época. Então foi uma fase da sua vida assim, onde você viveu muitas coisas, né? Sim. Muitas coisas que refletiu isso dentro da sua casa, porque chegou um certo momento que você começou a dar trabalho, né? E hoje em dia, você que está nos assistindo, de repente, esteja assim, conectando com a história da Carol. Eu imaginaria que talvez ela já passou por tudo isso, né? E isso está só no comecinho. Só no comecinho daquilo que ela viveu e da transformação que Deus começou a fazer na vida dela. E depois desse momento, Carol, o que mais aconteceu? Coisas, situações que você veio a viver que foram extremamente fortes. Relacionamento, você... Como que foi depois depois dessa festa? Depois desse momento, na verdade, acabou que eu continuava ali me envolvendo no sentido de ficar, né, com as pessoas, ficar com homens, né, e consequentemente depois dessa ocasião, né, e desse momento onde eu vivi aquilo nessa festa, depois dessa festa,
muitas vezes eu acabei me envolvendo com as pessoas além do só ficar, né? Eu acabei tendo relações com as pessoas que eu ficava, né? Eu acredito que como uma válvula de escape também, né? Porque a gente procura ali ser preenchida por alguma coisa, né? A gente quer ser suprida de alguma coisa, a gente quer ter prazer nas coisas, né? E permanecendo ainda na falsa liberdade. Então eu acabava me envolvendo e acabei me aprofundando no envolvimento que eu tinha com as pessoas. E além disso também, chegou um determinado momento da minha vida, também não lembro com quantos anos, que eu tive uma oportunidade também. E eu fui para uma parada gay, né, aqui de Campinas. Vieram algumas primas minhas de Bragança para cá, para morar, filhas do meu tio. E elas me convidaram para ir nessa parada gay. Eu era novinha também, eu acho que eu devia ter uns 15, 16 anos. E eu fui com elas. E ali, curtindo também, envolvida, chegou um determinado momento que eu tive a oportunidade de ficar com uma mulher. E dali pra frente também, eu comecei a me envolver bissexual, né, que eles falam. Então eu comecei a me envolver com mulheres também. Mais com homens, mas eu me envolvi com mulheres também, né? De ficar... Minhas amigas, quando eu falei para as minhas amigas queriam loucamente experimentar. Elas ficaram extremamente curiosas. Então eu acabei, na época, ficando com muitas amigas minhas também. E é uma corrente, vai se alastrando, né? Você vem com algo, as pessoas ficam curiosas, elas querem se envolver naquilo também. Então eu tive também esse tipo de envolvimento, né? E, enfim, aí passou isso, eu me envolvendo com as pessoas. Chegou um determinado momento, ali com 18 anos, dos meus 18 para 19 anos, né? Não muito depois desses momentos e dessas experiências, 2014 começou. E foi um ano que, na verdade, eu já estava cansada de viver as coisas que eu estava vivendo. Eu tinha esse sentimento dentro de mim. Então, um sentimento novo começou a ser gerado no meu coração e eu estava cansada de fazer as coisas que eu fazia até então. E eu lembro que começou o ano, minha mãe, né, ia na igreja e eu comecei a ir com ela. Eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas indo na igreja com a minha mãe. E só que, claro, não permaneci, fui 2 semanas e acabou. E aí aconteceu que nesse ano de 2014, muitas pessoas começaram a me convidar para ir para a igreja. Eu tinha uma prima que me chamava, eu tinha uma mãe que me chamava e apareceu uma amiga que me chamava também. É interessante você falar isso porque começou aí o cuidado de Deus na sua vida. Assim como a gente falou ali no início de Davi, que o cuidado que Deus ele tinha com Davi, né? Davi ali, Deus guardando a vida dele, quando ele de repente foi lá, apareceu o urso, apareceu o leão. Deus ele também já estava colocando pessoas, né, na sua vida para que você pudesse conhecê-lo. E muitas das vezes acontece isso conosco. A gente passa por situações, está vivendo uma vida totalmente momentânea, de prazeres momentâneos, e Deus ele começa a colocar pessoas nas nossas vidas que nós às vezes não conseguimos enxergar e ver, porque a gente está tão envolvido, né, nas coisas que nos trazem prazer, mas dentro de nós tem um abismo muito grande. Dentro de nós existe um buraco que a gente sabe que somente Deus, somente o Espírito Santo ele preenche. Então naquele momento você começou a ver o cuidado de Deus em relação à sua vida, diante das situações que começavam a acontecer, né? Sim, e aí eu vivendo esse momento de estar cansada, de estar, mesmo sem entender, mesmo envolvida nesse abismo, mesmo sem entender, algo estava começando a mudar. E eu tive a oportunidade de muitas pessoas me convidarem para ir para a igreja. Só que eu era lisa igual um sabonete, né? Eu enrolei muito, as pessoas me chamavam e a minha resposta sempre era não. Eu sempre dava uma desculpa, né? Só que eu comecei a viver uma luta muito grande também nesse ano, né? Porque eu tinha esse sentimento de querer mudança, esse sentimento de querer viver algo novo. Eu tinha a oportunidade porque tinha pessoas me chamando,
Mas eu tinha a minha falta de posicionamento também, né? Porque eu não aceitava, eu não me posicionava. Até um determinado momento que, nesse ano de 2014, como eu estava explicando antes, por mais que eu usasse drogas, essas coisas do tipo, eu sempre tive um controle. E em 2014, enquanto eu tinha esse sentimento de estar cansada, teve 2 episódios onde eu usei cocaína com os meus amigos, em alguns eventos, algumas festas que nós fomos, 2 episódios que eu usei cocaína como eu nunca tinha usado na minha vida. Nunca tinha usado tanto. Cheguei a usar assim a ponto de eu tentar cheirar mais e não conseguir não entrar mais no nariz, né? E foram 2 momentos desse. Teve um desses momentos que eu passei até mal no lugar onde eu estava, porque eu cheirava e eu queria fumar um cigarro. O cigarro ele vinha após a cheirar, né, a cocaína, e aquele monte de química no nosso corpo, consequentemente, passei até mal. E aquilo foi um primeiro ponto. Segundo ponto foi que depois que eu perdi minha virgindade, né, nesse episódio, e eu comecei a falar que eu comecei a me envolver com as pessoas e comecei a me envolver de forma mais profunda, nesse ano de 2014 também, eu comecei a me envolver de uma forma onde eu não conseguia ficar sem me relacionar, né, com uma pessoa e sem sexo há mais de uma semana. Né, eu não conseguia ficar mais que uma semana sem. E teve até um episódio de a situação ela tá tão crítica que eu liguei para um amigo meu perguntando se ele não queria sair comigo, porque eu precisava, eu queria, eu estava com vontade. Esse foi um segundo ponto. De coisas assim que foram muito trashes na minha vida, né? Foi, eu acho que 2 ápices onde eu nunca me imaginava. Na verdade, o ápice e o fundo do poço, porque a gente nunca se imagina assim, né? E eu falo que foi um momento de luta porque foi um momento, eu estava nessa luta, né, de querer algo novo e estar vivendo aquilo. E aí essas pessoas me convidando para ir para a igreja, até que chegou um determinado momento onde minha mãe ela teve um sonho. Numa determinada noite, ela sonhou que minha irmã estava dentro de um carro, estava chovendo, e minha irmã ela levava um tiro. Só que minha irmã ela tinha 18 anos, e na época quem tinha 18 anos era eu. Então eu não sei o porquê, mas naquele dia eu fiquei muito amedrontada, porque eu achei que quem iria morrer seria eu. Eu achei que era como se fosse uma sentença, de que quem fosse morrer iria acontecer e que quem iria morrer seria eu. E eu fiquei muito assustada. Eu trabalhava no Shopping Dom Pedro na época, e aí eu liguei para minha amiga que me chamava para ir para a igreja, e falei para ela do sonho. E então nesse dia ela mais uma vez me convidou. Ela falou assim: Carol, vamos pro Arena? E eu estava marcada já de sair com os meus amigos, porque nesse dia que minha mãe teve o sonho, era meu último dia de trabalho no shopping. E aí eu tinha marcado de sair com os meus amigos à noite. E aí eu contei para essa pessoa, e essa pessoa me chamou para ir pro Arena, e eu falei: tá, eu vou sair com os meus amigos, mas antes de sair com os meus amigos, então eu vou pro Arena. E ali eu fui e tive minha primeira experiência no Arena Jovem. Fui recepcionada de uma forma que eu nunca imaginava na vida. Uma das coisas que mais me marcaram na Sara Nossa Terra foi a minha recepção. As pessoas me recepcionaram como se já me conhecessem há muito tempo, e aquilo foi um marco na minha vida. E aí, de lá para cá, né, ainda nesse período, eu fui pro Arena, eu cheguei a ir para uma célula, mas ainda assim eu era um sabonete. Porque a minha amiga, ela continuou me chamando, ela continuou me convidando, só que o susto do sonho passou. Então, eu continuei fazendo as mesmas coisas. E vivendo tudo isso, né? Até então, que estava próximo de uma revisão de vidas. Tinha uma revisão de vidas marcado para o mês seguinte que eu conheci a Sara Nossa Terra. Isso aí foi entre março e abril. E aí eu aceitei ir, chamei essa minha amiga que, né, foi a minha amiga que apresentou as drogas e que eu vivi muito tempo com ela fazendo N coisas. E ela foi junto comigo, né? Chegou a data do revisão de vidas. E a gente teve a oportunidade de ir e ali passar um final de semana sobrenatural.
que na verdade eu não conhecia Cristo, né? Eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha ouvido da palavra e eu não fazia menção de fato de quem era Jesus e de quem era diabo e coisa do tipo. E na semana do meu revisão de vidas, a minha líder, né, a menina que me chamava para ir para a igreja, a minha amiga, ela falou assim para mim, acho que foi numa segunda-feira, ela falou: Carol, ela falou, toma cuidado porque o diabo vai fazer de tudo para você não ir para o revisão. E ela falou isso num dia, no dia seguinte eu tive a experiência de ter sido assaltada. Já tinha sido assaltada outras vezes, mas nesse dia, na semana do meu revisão de vidas, eu fui assaltada à mão armada, né? O rapaz, ele veio, ele apontou a arma na minha cara, né, pedindo para que eu entregasse meu celular. Eu desafiei ele, eu falei para ele que eu não queria entregar meu celular, que ele poderia atirar. Então a minha amiga que estava do meu lado me deu um cutucão e falou assim: entrega. Foi no momento que eu entreguei. E mesmo depois que ele pegou o celular, ele fugiu, né? Eu estava ali numa revolta muito grande, porque eu estava pagando meu celular, era a minha primeira conquista, era uma coisa que eu amava. Naquele momento eu entendi, né? Eu lembrei daquilo que a minha líder tinha falado, e eu no meio da rua, mesmo sem ter noção mesmo do que eu estava falando, eu falei assim, declarando, né, para o diabo que se ele tinha feito aquilo achando que eu não ia para o revisão de vidas, que ele estava muito enganado, porque era naquele momento que eu ia mesmo. E de fato fui, né? Na sexta-feira eu estava indo para o revisão de vidas. Então essa história, esse fato que aconteceu, foi Deus mostrando o cuidado dele com a sua vida. Porque ali a gente vê o mundo que nós estamos, que de repente acontece algo, a pessoa que está ali e que mostra, que vem ali te assaltar, uma reação dessa igual a sua, talvez você nem estivesse aqui. Naquele momento Deus ele cuidou literalmente de você, porque Deus tinha um propósito. Com certeza, eu vejo muito claro o cuidado de Deus e o propósito que Deus tinha na minha vida, porque de fato eu poderia nem estar aqui. Como eu desafiei aquele rapaz a atirar, ele poderia muito bem realmente ter atirado. E enfim, chegou a revisão de vidas. Eu tive a oportunidade de viver aquele final de semana que foi maravilhoso na minha vida. Com certeza foi algo que eu nunca tinha vivido antes. E na época, né, se fosse alguns anos atrás, e no período mesmo em que eu estava vivendo aquilo, foi um final de semana incrível na minha vida. Foi um final de semana muito bom. Eu lembro que eu não tinha levado cigarro para fumar naquele final de semana. Só que foram duas pessoas. Foram essa minha amiga que me acompanhava, né, que eu usava droga e curtia as festas com ela. E foi uma outra moça para o revisão de vidas, que eram perdidonas também, loucas. E as duas levaram cigarro. E aí o que acontecia? Tinha momentos no revisão de vidas que a gente estava fazendo o quê? Depois do almoço? Debaixo de uma árvore fumando. E eu lembro que tinham pessoas da equipe que ficavam ao nosso derredor, conversando com a gente. E a gente ali fumando. Até que teve uma oportunidade que, num determinado momento, a gente teve a opção de fazer a escolha e queimar, né, algumas coisas que nós queríamos queimar naquele momento, né, naquele final de semana. E eu tomei a decisão de jogar o meu maço de cigarro fora, o maço de cigarro que eu tinha comigo fora. E eu lembro de uma pessoa muito especial, o Edson, que ele fez uma festa inacreditável. É incrível a festa que aquele homem fez quando eu joguei o meu maço de cigarro fora. E as pessoas ficaram muito felizes, né? Porque foi um passo de fé, mesmo sem na época entender. E na época, como eu estava dizendo, o meu revisão de vidas, ele foi maravilhoso. Só que eu saí achando que ali, efetivamente, tinha sido só mais um final de semana e Deus não tinha feito nada. Né? Eu abri, de certa forma, o meu coração em alguns momentos, vivi em alguns momentos, assim, de forma profunda, porém, eu saí e permaneci fazendo as mesmas coisas, eu continuei com a minha vida. Eu saí, eu continuava bebendo, eu saí, eu continuava fumando, eu saí, eu continuava me relacionando, eu saí, eu continuava fazendo as mesmas coisas. E lá no Revisão de Vidas, a minha cabeça era essa, permanecia isso. Eu vou sair daqui e as coisas vão permanecer iguais. E a gente sabe que a partir do momento que nós começamos essa transformação, quando Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas, depende de nós, um posicionamento nosso, de atitudes e renúncias diárias.
Renúncias constantes que nós temos que abrir mão para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Com certeza. E aí, esse revisão de vidas meu foi em abril de 2014. Eu estava com aí, para completar 19 anos, estava com os meus 18 anos. E eu fiquei aí um tempo ainda vivendo tudo isso. Tinha momentos que eu ia para a igreja, tinha finais de semana que eu ia para o Arena, né? Que eu estava ali com o pessoal, porque desde o começo eu acabei me envolvendo muito com as pessoas, né? Por eu ter sido tão bem recepcionada, a gente criou um vínculo grande, né? De certa forma, e eu me sentia amada, me sentia ali cuidada, tinha pessoas que me acompanhavam. E ainda assim, né? Quando eu voltei do revisão, eu dei um pouco de trabalho para a pastora Rúbia. Eu lembro de um evento de mulheres que era para eu ter ido. Ia ser, eu acho que era um sábado. E ao invés de eu ir para o evento de mulheres, era 7 horas da manhã, era para eu estar saindo da minha casa, eu estava chegando da balada. Pastora Rúbia me ligando, minha mãe saindo para trabalhar e eu chegando em casa da balada. E também tem um fato onde Deus também ele estava ali usando o seu pastor, profeta, para falar com você. E você deu um perdido nele, foi isso mesmo? Teve, gente, um episódio que eu conto até hoje, a gente dá muita risada. É um fato inédito, porque ainda nesse processo, né, não foi muito longo, porque foi questão aí de 1 mês e meio. No meio do mês de maio, eu tinha o convite de uma rave comprado. Eu nunca tinha ido para uma rave, afinal eu tinha acabado de fazer 18 anos, então eu ia conhecer, eu ia para minha primeira rave da vida. Já estava comprado até mesmo antes de todo esse processo meu, antes do revisão de vidas e tudo, já estava comprado antecipado. E era pro meio do mês de maio. E aí eu tava nessa, de que eu ia pra igreja, tinha passado por uma revisão de vidas, e ainda assim eu continuava fazendo as coisas que eu fazia. E chegou o dia dessa rave. E quem disse que eu não ia pra rave? Imagina, eu sou uma pessoa muito curiosa, gente, só pra avisar, sou muito curiosa. E eu tinha muita vontade de conhecer, de ver como que era, de ver o ambiente, de conhecer e tudo mais. E no dia da rave, o que foi inusitado foi que eu estava de manhã na minha casa, meu celular toca, quando eu atendo, um número desconhecido, quando eu atendo, alô? Oi, Carol, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Renato. Falei, nossa. Aí já deu aquele gelo, né? Aquele frio na barriga. E ele falou assim, posso orar com você? Ele nem me esperou responder. Aí ele já começou a orar comigo, orou comigo. E amém, glória a Deus, desligou o telefone, ele foi direto e reto do jeito que às vezes quando ele aparece é assim, e é meio assustador, mas é de Deus. Aí tá, e eu fui ainda assim, mesmo assim eu fui para essa rave, né? Ainda que graças a Deus, e eu vejo muito cuidado de Deus, porque quando eu tive a oportunidade de ir nessa rave que eu conheci, foi a única que eu fui, as pessoas com quem eu fui eram pessoas que elas não gostavam de usar drogas, né? O rapaz, exclusivamente, que era o meu amigo, ele gostava muito de música, ele gostava muito do ambiente, de música eletrônica, coisas do tipo. Ele bebia, ele fumava, mas ele não gostava de drogas, o que já era algo, porque muita gente vai para rave e enlouquece até dizer chega lá. Então eu fui para essa rave e eu só tomei uma lata de cerveja, só uma lata de cerveja. E fumei, né? Porque na época ainda eu também fumava. Mas assim, não usei nenhum tipo de droga. Também não cheguei a chapar, de beber essas coisas, né? O que eu já vejo também, o movimento de Deus aí, né? Porque se fosse em outra ocasião também, poderia ter sido muito pior, né? E aí estava começando a minha espreitada nas raves. Se coisas não tivessem mudado nesse tempo, né? Nesse processo. Carol, e como que você se sentia? Você já tinha conhecido a Jesus? Você estava ali, você sabia conhecer a palavra? Como que você se sentia de você conhecer a verdade e você estar envolvido em tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer? Falta de posicionamento, né? Falta de decisão, de viver, abrir mão daquela Carol e viver aquilo que Deus tinha para você, do propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Você, de repente, em alguns momentos, você se deparava em uma situação, você falava assim, nossa, o que eu estou fazendo? Ou não? Você achava tudo aquilo muito normal?
Olha, na verdade, até esse momento da rave, eu gostava, né? Eu estava ali envolvida, eu gostava de estar na igreja, eu gostava de estar com as pessoas, porque aquilo ali era algo que eu via e que os meus olhos brilhavam, né? Daquilo que Deus tinha feito na minha vida, na minha primeira experiência na revisão de vidas e etc. Só que até aquele momento, ainda a vida que eu levava era a vida que eu levava. Eu não me via de forma diferente. Eu não me via fora daquela vida. Era como se eu não tivesse força para uma mudança. Só que eu voltando dessa rave, foi exatamente quando eu voltei dessa rave, foi quando o meu coração começou a mudar. Então já tinha vindo no comecinho de 2014, em janeiro, uma chave diferente, porque eu queria viver algo novo. Eu estava cansada das coisas que eu estava vivendo. E em maio, o meu coração começou a mudar. E na época eu não orava, porque eu tinha passado pela minha primeira revisão de vidas, mas assim, eu não conhecia muito Deus ainda, não conhecia muito Jesus. Então, para mim, tudo era muito novo, né? Eu era um bebezinho ainda ali, né? Começando a caminhar. E eu não orava, mas no meu coração eu tinha assim: Deus, eu quero estar na tua presença, mas eu quero parar de fazer todas as coisas que eu faço. Que era o quê? Parar com tudo que eu fazia mesmo. Que era parar de beber, que era parar de fumar, que era parar de me relacionar com as pessoas, né? Sexo arrudo, assim, sem limites, e com qualquer pessoa. E fumar, e beber, enfim, eu queria parar com todas essas coisas. Você queria ter uma transformação por completo. Eu queria ter uma transformação. E aí meu coração começou a mudar, foi questão aí de 15 dias. Começou o mês de junho de 2014. E eu com esse sentimento no meu coração, teve um determinado momento onde eu tinha um programa marcado com os meus amigos para sair, num sábado. Só que aí eu comecei a tomar uma decisão. E eu comecei a falar assim: tá, eu posso até sair, mas eu vou para a igreja antes. Então eu comecei a ir em todos os cultos. Na época a gente tinha o culto de terça, o culto de quinta, o culto de sábado e o culto de domingo. Eu comecei a ir em todos. E mesmo depois saindo. Depois eu saí ainda, né? Por um tempinho. Mas eu tomei um posicionamento. Eu tomei uma primeira atitude. E isso já moveu. E depois disso eu comecei a tomar algumas outras atitudes. Teve o segundo jogo da Copa, que 2014 foi ano de Copa. Eu saí com os meus amigos para tomar chopp. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, eu deitei na minha cama, era finalzinho de tarde. E na minha cama, deitada ali meio grogue, que eu tinha tomado, né, um pouco de chopp, eu tomei uma decisão de que eu não iria beber mais. E dito e feito. Aí eu fui pro culto, eu falei, não, então eu vou levantar, eu vou pro culto. Cheguei no culto, cheguei para as minhas líderes, que na época era a Thaís Prado, né, que me ganhou, e a Tainá. E eu falei para elas, olha, eu já tomei a decisão de que eu não vou beber mais. E dito e feito, nunca mais bebi. Elas falaram amém, vamos orar, glória a Deus. Amém. E a gente entende que é uma decisão nossa, uma decisão particular. Você que está aí ouvindo a história da Panini, esteja se conectando com a história dela. Uma história onde ela viveu tantas coisas. Uma história onde era uma menina improvável, né, que não tinha ali estrutura, talvez diante ali das situações familiares, mas ela foi vivendo e se entregando literalmente aquilo que o mundo tinha para oferecer, mas Deus ele tinha um propósito sobre a vida dela. Assim como Deus ele tem um propósito sobre a sua vida. Mas passa por uma decisão pessoal de aceitar e viver aquilo que Deus tem literalmente. E então naquele momento ali você começou, como que aconteceu que você falou, não, é isso. Eu vou abrir mão das minhas vontades, eu vou decidir viver aquilo que Deus tem para mim. Eu acho que na verdade começou por uma disposição do coração, né, de você abrir o teu coração para algo, né, quando você tem a oportunidade. Da mesma forma que a gente tem oportunidades no mundo, também ali eu estava tendo uma oportunidade de viver algo novo em Deus. Então a disposição do coração e alguns tipos de posicionamento, que às vezes aos nossos olhos parece nada, né? Mas aos olhos de Deus é muito, né? Então eu comecei ali naquele mês tomar alguns posicionamentos. Em um mês, eu lembro que eu tive
E também, só para trazer, eu falei um pouco mais cedo que eu passei por um momento de muita luta, porque eu ter usado cocaína como eu nunca tinha usado antes, e eu ter chegado num ponto de não conseguir ficar mais que uma semana sem relação sexual, é o fim do poço. É você começar a entrar num abismo sem volta. E ainda nesse período de luta, porque eu vejo que isso foi uma luta muito grande, eu vejo que na semana do meu primeiro revisão de vidas, quando eu fui assaltada à mão armada, e ali eu quase fui, né, quase tive a possibilidade de levar um tiro, e talvez nem estar aqui hoje, tudo isso foi uma luta muito grande. Da mesma forma, me fugiu da cabeça o que eu ia falar agora, mas enfim, trazendo só pro contexto ainda. Quando foi que você teve assim, virou a chave dentro de você? Foi nesse período de maio para junho. E nesse mês de junho que foi onde eu comecei a abrir mão da minha vida antiga mesmo, né, das coisas que eu fazia antes. Nesse processo eu conheci uma pessoa que, de certa forma, era, né, da igreja, e que eu vejo também que foi ali mais uma coisa a ser vencida, mais uma situação a ser vencida também, porque eu conheci essa pessoa, eu me envolvi emocionalmente com essa pessoa, né, mesmo ainda dentro de outros relacionamentos, eu acabei criando um sentimento por essa pessoa, acabei me envolvendo, acabei fazendo coisa que não devia com ela. E justamente, olha como que é engraçado as coisas de Deus, porque justamente no mês de junho, quando é o mês que eu estava me posicionando e eu falava para Deus que eu não queria continuar fazendo as mesmas coisas, nesse mês de junho foi quando essa pessoa ela já não quis mais nada comigo também. E eu vejo também nisso um cuidado de Deus comigo, né? E um posicionamento também, porque ali foi a deixa para eu realmente também falar, não, eu não vou mais viver essas coisas, não quero mais. Então, no mês de junho eu parei com tudo. Passou o mês de julho, em agosto tinha outra revisão de vidas. No meu primeiro revisão de vidas eu não me batizei, porque justamente por esse tipo de pensamento que eu tinha, que eu ia voltar e as coisas iriam permanecer as mesmas. E aí eu fui para o meu segundo revisão de vidas em agosto, mas aí eu já fui completamente decidida, completamente entregue. Foi onde eu me batizei. E realmente comecei a viver tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. E em relação aos seus pais, teve um momento muito difícil da sua vida, em relação à sua mãe, e eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo, como que, depois que você se posicionou, como foi esse relacionamento com seu pai? E essa fase difícil que você viveu, em relação à sua mãe? Na verdade, minha mãe foi um dos motivos muito grandes, né, de eu ter sido alcançada por Cristo, sem dúvida nenhuma, porque minha mãe orou muito pela minha vida. E eu tenho convicção de que oração de mãe é oração de mãe, tem poder, sem dúvida nenhuma. E o meu relacionamento com meu pai, nesse período, continuou meio que nessa desconexão. Na verdade, eu posso dizer que talvez venha até para algo um pouco mais recente, que hoje que o meu relacionamento com o meu pai ele tem melhorado, né? Mas só para trazer também um outro ponto, que depois que eu me converti, depois de um ano, eu comecei a viver ali todo um processo, eu comecei a me envolver, me entreguei, comecei ali a me envolver no ministério e abri minha célula, não demorou muito, entrei para o Instituto de Vencedores. E um ano depois da minha conversão, a minha mãe ela faleceu. Perdi minha mãe em 2015. Ela começou a ficar ruim em fevereiro. E em março, dia 8 de março, ela veio a falecer. Ela ficou 21 dias internada. E eu fiquei com ela nesse processo, nesse período no hospital. E foi um processo complicado. Foi um processo difícil, mas eu falo que dos meus irmãos ainda, eu acho que eu que estava com um pouco mais de estrutura, sem saber como. Eu acho que foi muito Deus mesmo. Mas um ano depois da minha conversão, eu perdi minha mãe. Eu creio, eu acredito que ela ficou feliz, porque ela pôde me ver na presença de Deus, né? Ela teve a oportunidade.
E eu acredito que minha mãe, ela tenha tido realmente a salvação, porque era mulher de Deus e ela era uma mulher incrível, tinha um caráter incrível. Mas a gente teve que passar por esse momento difícil também. E aí, a partir daí, começou a ser eu e o meu pai. Carol, e como que você hoje se imagina, diante de tudo aquilo que você compartilhou com as pessoas que estão em casa, de tudo aquilo que você viveu, desse testemunho que você veio, que você trouxe, como que você se identifica em relação a você pensar em transformação e em superação de tudo aquilo que você viveu? Como que você se identifica e como que você pode falar para as pessoas que estão em casa nesse momento, diante desse tema dessa noite? Como que você fala assim, não, hoje eu resumo quem era a Carol e quem é a Carol hoje? Olha, na verdade, eu acho que o resumo sobre quem era a Carol não tem nem o que falar, né? Era uma pessoa sem perspectiva, era uma pessoa totalmente perdida, né? E uma pessoa que realmente não olhava para frente e imaginava estar onde está, né? Realmente é uma pessoa improvável, não tinha pensamento, né, de como seria o futuro. E eu lembro ainda de uma conversa, de uma coisa que me marcou muito, uma conversa minha com a minha irmã, há não muito tempo atrás, e minha irmã falou assim para mim, Carol, eu acho que se você não tivesse se convertido, que hoje você já estaria casada e com um filho. E eu falei para ela, eu virei para ela, eu falei, Karen, eu falei assim, eu acho que se eu não tivesse sido alcançada, que se eu não tivesse me convertido, provavelmente eu estaria como uma prostituta viciada, né? Porque essa era a perspectiva de vida e provavelmente onde eu teria chegado, né, se eu estivesse aqui hoje. Mas assim como a história de Davi, que superou, né, que foi ali um homem segundo o coração de Deus e viveu tantas coisas, ele viveu um processo que levou ele a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu creio que assim Deus está fazendo na minha vida também. Eu creio que a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar, né? Fazem 6 anos hoje que eu estou na presença de Deus. Eu vou aí fazer 25 anos daqui a alguns dias. E assim, eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito. Comparado àquilo que eu vivia antes, aquilo que eu vivo hoje, quando eu conheci a Jesus, quando eu conheci a igreja, as coisas de Deus, eu encontrei finalmente na minha vida alguma coisa que fez sentido para mim. Então, estar nisso, estar envolvida nisso, ser apaixonada, estar em Deus e entender um pouco, né, conhecer um pouco dele e daquilo que ele é capaz de fazer, do amor dele, eu acho que isso faz sentido para mim. E eu acredito que mesmo muitas vezes quando a gente não enxerga, quando nós não vemos, Deus ele continua trabalhando, Deus ele continua fazendo. Eu creio que nós vivemos quando você e quando eu, porque eu acredito particularmente que a marca de um cristão é a perseverança. É um crente que persevera. Porque muitas vezes a gente vai querer desistir. Só que a gente tem que permanecer. Decidir permanecer é uma decisão. E quando você decide permanecer, é onde você vive a superação e a transformação. Porque aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. A partir do momento que o teu coração ele estiver disposto. E o meu coração ele está disposto. Nesse tempo de caminhada, eu passei por muitos momentos difíceis também, né? E hoje, eu falo que nessa quarentena, cada um tem vivido um processo. Eu tenho aprendido muitas coisas. E eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo que a minha história me trouxe até onde eu estou. Mas Deus está começando a fazer algo novo, né? E eu estou me permitindo viver algo novo em Deus. Amém, glória a Deus. Que história, né? Que história, onde Deus ele vem falando muito aos nossos corações. História de uma menina que, aos nossos olhos, por muitas das vezes a gente pensa, não tem mais o que fazer. Aonde o nível que ela chegou. Mas a partir do momento que nós decidimos e que nós nos posicionamos, Deus ele vem e ele faz a boa obra das nossas vidas. Amém? Para a gente finalizar então, Carol, eu quero que você deixe uma última mensagem para as pessoas que estão te assistindo, para as pessoas que conheceram, né, a sua história. Sei que Deus ele está passando, mas a gente passa por um processo de transformação. Assim você que está em casa, a partir do momento que você decidir, você quiser
Deus, Ele vai fazer em nome de Jesus. Assim como Deus, Ele tinha o propósito sobre a vida de Davi, assim como Ele tinha na vida da Carol, tem na vida dela. Deus, Ele também tem na sua vida, amém? Deixa uma última mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Amém. Eu acho que o mais importante, o que eu acredito é que cada pessoa tem sua bagagem, né? Você sabe as coisas que tem dentro do seu coração. E você e Deus sabe. E às vezes tem coisas que podem parecer impossíveis aos seus olhos, podem ter coisas que você olha e você não tem uma perspectiva, você não acredita, né? Ou você se sente fraco. Só que se você se submeter a Deus mesmo e não desistir do processo, pode estar difícil, pode passar o que for, mas se você permanecer ali debaixo de uma liderança, se você se permitir permanecer dentro da igreja, do altar, desse lugar, desse ambiente, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele tem para fazer em você, na sua família, de todas as formas, em todos os âmbitos, né? Porque não é por aquilo que a gente vê. Não passa por aquilo que nós podemos ver, porque mesmo quando a gente não vê, Deus, Ele está fazendo, e Deus, Ele transforma, e Deus, Ele faz a gente ter a oportunidade de viver grandes coisas nele, porque os planos dele, os sonhos dele para nós são muito maiores e melhores. É aquilo que Deus fala para Samuel, né? Para o profeta Samuel, quando ele foi ungir o novo rei sobre Israel. Ele fala, não veja a aparência, né, mas olhe para o coração. Então, Deus, Ele conhece os corações. E nem mesmo eu, nem você pode julgar o nosso próprio coração, porque quem conhece de fato é Deus. Eu acho que é isso. Amém, glória a Deus. Bom, então, nós estamos chegando ao fim da nossa conexão. Que essa noite Deus, Ele possa ter falado grandemente no teu coração. Se de repente hoje você se encontra e se você se conectou com a história da Carol, nós estamos aqui, entre em contato conosco, conte para nós a sua história, aquilo que você precisa, e nós vamos ajudar você, em nome de Jesus, amém? Então fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Tudo aquilo, ó Deus, que essa conexão essa noite, tudo aquilo que foi trabalhado essa noite, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa ter trabalhado em cada pessoa que nos assistiu. Que possa ter se conectado, Senhor Deus, com as coisas que vêm do alto, os planos que o Senhor tem sobre cada vida essa noite. Que nós entendemos, Deus, que a partir do momento quando nós decidimos e nós te aceitamos, Deus, nas nossas vidas, o Senhor vem e o Senhor faz uma transformação por completo. Em nome de Jesus, Deus, nós somos gratos por cada conexão, ó Pai, o Senhor trazer testemunhos, histórias, Deus, de pessoas que antes de conhecer ao Senhor, eram uma vida totalmente destruída, vivendo, Deus, aquilo que o mundo tinha para oferecer. Mas a partir do momento que, através de uma decisão, Deus, o Senhor vem, o Senhor faz uma transformação por completo. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos e nós glorificamos o teu santo nome. E nós, Deus, declaramos aqui neste conexão essa noite, que cada vida, ó Deus, terá um encontro verdadeiro com o Senhor, e muitas vidas, Deus, terão, Senhor Deus, vidas transformadas, vidas, Deus, de superação e transformação, em nome de Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Então eu quero te agradecer essa noite. Muito obrigada por você estar conosco, acompanhando esse Conexão Online. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Derrama, Senhor, nesse tempo. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Ora, lama, sora, lama, sei. Oh, que arabara, lama, sona, lama, chara, lama, chão. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra esta
prodígios e sinais.